O tema da nossa mensagem de hoje é: ele deveria ter ido, mas ficou. Sobre quem você acha que nós vamos conversar hoje aqui na nossa programação? Ele deveria ter ido, mas ficou. Vamos ler o livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 11, os versículos 2 ao 27. 2 Samuel, capítulo 11, os versículos 2 ao 27. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou a mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morto. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo daquela batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que da muralha tirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele lhe perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro então partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram algum deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou um mensageiro dizer o seguinte a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele, mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Com certeza você conhece essa história, essa história é uma das histórias mais contadas da Bíblia.
Então, nós vemos aqui que o exército do Senhor estava em guerra. E de acordo com o costume daquela época, o correto e o que se esperava do rei Davi é que ele também fosse à guerra. O rei deveria ser o primeiro a lutar para estar à frente do seu povo, liderando, batalhando em nome do Senhor dos Exércitos. Davi deveria ter ido, mas não foi. Olha o que diz o versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Esse é o nosso tema da mensagem de hoje. Ele deveria ter ido, mas ficou. Davi, ele era um ungido do Senhor, era um homem de Deus, mas, acima de tudo, também ele era um homem. Nenhum texto mostra tanto como esse a falibilidade desse homem, a sua fraqueza, a sua limitação humana e pessoal. Aqui vemos Davi, um Davi frágil, um Davi exposto nas suas fraquezas de caráter mais íntimas, desnudo de santidade e justiça, tão presente em outros textos que nós lemos sobre a história e sobre a vida de Davi, que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas vestido ainda que por um momento da mais vil corrupção moral e espiritual. Nos dias atuais, hoje nós também vivemos esta mesma desobediência. Se repete com as mesmas consequências daqueles dias. Quando eu e você sabemos que nós temos que ir, mas nós não vamos, nós ficamos. E quando nós não vamos, algo sério acontece. Muita gente deve subir a batalha, muita gente deve subir a peleja, muita gente deve guerrear as guerras do Senhor, combater o bom combate de Cristo, mas não o faz assim, se retrai. As pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Sabe qual é o próximo passo, mas não fazem. Sabe o que precisa melhorar na igreja, mas não faz. Reclama, mas não faz. Tem algo a dizer, tem algo a falar, tem algo a reclamar, mas não o faz. Eu vou esperar outro fazer, eu vou esperar outro ter essa ideia. O que você precisa fazer, aonde você precisa ir, que ainda não fez ou que ainda não foi. Vamos ver as consequências trágicas para a nossa vida pessoal e mesmo para a igreja quando nós deixamos de ir. Primeiro, quem tem que ir e não vai, torna-se indiferente ao pecado. Aqui é o ponto-chave. Primeira revelação aqui da manhã. Quem tem que ir e não vai, torna-se indiferente ao pecado. Se Davi fosse à guerra, como ele teria que ir, e não ter ficado em Jerusalém, a gente percebe, a gente entende que não teria acontecido nada do que aconteceu, porque ele não teria visto a Batseba, aquela mulher linda que ele viu ali. Olha o que diz o versículo 2. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ali estava Davi levantando em plena uma tarde, por exemplo, a tarde de terça-feira. Hoje Davi levantou-se ali depois do almoço, passeando pelo seu terraço, viu uma mulher muito bonita. Poxa, o exército do Senhor está lá batalhando, está derramando sangue, subindo os morros, descendo vales, sofrendo sede, sofrendo fome, debaixo de um sol escaldante. Davi, porém, estava lá tranquilão em casa, curtindo um pouco, debaixo de mordomias, plumas, iguarias.
E a sua atitude estava a dizer: lutem, sofram, morram, e eu ficarei aqui de boa. Eu ficarei aqui tranquilão. Com isso, Davi tornou-se um desertor, um soldado a fugir da guerra do Senhor. Hoje, existem pessoas que têm a mesma atitude que Davi. Sabem que devem ir e não vão. Sabem que devem ir e não vão. Preferem ficar, por exemplo, deitados em sua poltrona confortável. Preferem ficar sentados confortáveis nos seus sofás e ficam horas a fio assistindo TV ou conectados na internet. Talvez não passeiem com o corpo, mas com sua mente. Só Deus sabe onde anda. Ficam tranquilos assistindo. Hoje tem o último capítulo da novela. Hoje tem aquilo. Hoje tem o Big Brother. Hoje tem não sei o quê. Esse crente fica preguiçoso. Esse crente fica indiferente e vive passeando, enquanto o exército do Senhor está trabalhando, está a pelejar. Não é assim na igreja? Quantos de nós podemos não estar exatamente assim? Quem deve ir e não vai torna-se um preguiçoso. Dorme até tarde. Não pode levantar cedo para orar, que reclama. Não pode ter um tempo a sós com Deus, que reclama. Tem preguiça de evangelizar, tem preguiça de falar de Jesus para quem quer que seja. Mas não tem preguiça de passear, de ficar horas num shopping, olhando roupa, olhando para lá, olhando para cá. Agora reparem em outro lado dessa moeda. Vamos observar de um outro foco. Urias ele era um servo fiel e foi chamado à presença de Davi para ser interpelado porque não havia descido à casa para descansar como Davi havia pedido para ele. Não aceitou lutar, não aceitou descansar enquanto o seu povo lutava. Que resposta para Davi isso? Que resposta para nós? E eu faço essa pergunta para você hoje. Se você fosse Urias, o que você faria nessa situação? O seu rei chega para você e fala, vai descansar, cara. Fica tranquilão aí um pouco. Eu tenho certeza que 99% de nós iria fazer o contrário que Urias fez. Ia aproveitar, ia descansar, ficar tranquilão em casa. Tá passando um maior perrengue. Tá tudo mó difícil. E esse é o verdadeiro exemplo, isso é o que está enraizado em nós. Nós queremos a primeira oportunidade para não fazer aquilo que nós devemos fazer, para não ir e fazer aquilo que nós devemos fazer. Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Quando o crente deve ir, mas fica, toma lições das pessoas que menos se espera. Quem esperava algo ali de Urias? Sabe aquela hora em que as pedras clamam, a mula fala, todas as vozes são as vozes do confronto e da consciência. O crente que sabe que deve ir e não vai, perde toda a sua autoridade e qualquer um lhe aponta o dedo cobrando. Que resposta para nós, que lição que Urias nos dá. Precisamos ter essa consciência de Urias. Como assim? Como? Como eu vou descansar? Vocês estão ficando loucos? Tá todo mundo lutando. Um monte de gente morrendo, dando sangue e eu vou descansar? Não. Que resposta para nós que queremos descansar, agir como ociosos, enquanto o exército do Senhor está em guerra, em batalha ferrenha, nas matas, nas favelas, nos campos, nas cidades onde não pode ter Bíblia, nas cidades onde não pode falar de Jesus. Graças a Deus, ainda temos pessoas como Urias no nosso meio.
mas nos preocupa a quantidade de pessoas com mentes como Davi ali tinha. Preocupante. Quem tem que ir e não vai, torna-se presa fácil do pecado. Olha o que diz o versículo 3 e 4. E mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Você já ouviu o ditado, mente vazia, oficina de Satanás? Tava todo mundo na guerra. Deviam ter ali as mulheres, as crianças, alguns oficiais, claro, que ficam para guardar ali o palácio. E o bonitão de Davi estava lá. Oficina vazia, mente vazia, oficina de Satanás. Primeiro, ele estava dormindo à tarde. Você vê que é um cara, não estava fazendo nada. Estava procurando coisa para fazer. E ele foi passear, então. E quando a nossa mente e o nosso coração mais descansam, calmamente, navegando tranquilamente sob as suaves ventos da permissividade, da passividade, é que nós corremos os nossos maiores perigos. Quando nós ficamos à toa, corremos sérios riscos. Davi passeava pelo terraço e viu uma mulher muito bonita. Que triste momento naquela hora. Que triste. Nesses instantes começavam a serem escritos os capítulos mais tristes da história deste grande homem de Deus. Naquele terraço ocorreu todo o processo do pecado, que é o mesmo desde Adão e Eva. Vamos fazer aqui uma comparação entre esses dois momentos bíblicos e todo esse processo de pecado que é o mesmo desde Adão e Eva. A história de Davi aqui com Batseba, que acontece toda esse desenrolar, como a gente leu, se dá do capítulo 1, do versículo 1 ao 27 do capítulo 11. A queda de Adão e Eva nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 8. Os processos do pecado. Primeiro existe o processo do despertar. No versículo 2 nós vemos de 2 Samuel, viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito bonita. O versículo 6 de Gênesis 3 diz, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. A primeira fase ali do pecado, o primeiro processo do pecado é que ele desperta em você o interesse. Ela te desperta. A segunda fase, agora sim, traz o interesse. O versículo 3 de 2 Samuel diz, Davi mandou perguntar quem era aquela mulher. Já no caso de Adão e Eva, na parte 6b do versículo de Gênesis 3, diz, árvore desejável para dar entendimento. E por fim, a última parte do processo do pecado, a ação. O versículo 4 de 2 Samuel diz, enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. E a parte 6c do verso de Gênesis 3, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então aqui nós vemos as fases do processo. Desperta, chama a atenção, traz o interesse e, por fim, a ação. Então ali estava um homem, Davi, exposto ao pecado, fisgado como presa fácil do pecado. Cometeu um adultério, cometeu um assassinato, e tudo porque deveria ter ido à guerra, deveria ter ido e não foi. No sábado, domingo, a gente conversou um pouco, um erro não corrige outro erro. E a gente viu o quanto que Davi
fez para tentar consertar o erro de ter deitado com aquela mulher. Mandou o cara de volta. Queria que o cara fosse dormir em casa. Embebedou o cara. O próprio Urias levou a carta de suicídio, de assassinato dele para Joabe. Olha tudo que Davi tinha que fazer teve que fazer porque ele achava que estava consertando o seu erro assim. Já estava tão numa bola de neve no pecado que ele nem mediu as consequências daquilo que ele fez. Foi um atrás do outro. Se Davi estivesse no campo de batalha, isso tudo não teria acontecido. Mesmo que ele visse essa mulher formosa, a sua atitude seria a outra, à altura de um servo ocupado na batalha do Senhor. Muitas armadilhas são preparadas por Satanás para os seus servos. Muitas armadilhas estão sendo preparadas para que você perca essa guerra mortal. Algumas vezes são afazeres bons, necessários, mas muitas vezes estão desviando o verdadeiro objetivo da sua luta, o verdadeiro objetivo da obra do Senhor. Você e eu temos que estar empenhados, ocupados na obra do Senhor. Tem seu tempo limitado até para pecar. Você tem que estar ocupado com coisas que te edificam, com coisas que são boas para você. E por fim, quem tem que ir e não vai, acaba prejudicando outros que querem ir. Versículos 11 ao 16. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Eu fico impressionado quando leio essa história, com os requintes de crueldade que Davi foi capaz de aplicar ali a Urias. Ele fez de tudo para conseguir o seu objetivo. O fato de Davi não ter ido trouxe graves consequências e o fruto do seu pecado estava sendo manifestado. Chamou Urias, mas Urias não entrou em casa e o pecado de Davi continuou correndo o risco de ser descoberto. Por isso mandou que Urias fosse colocado em frente na guerra para que fosse ferido e morresse. A maldade de Davi foi tão grande que Urias levou a carta determinando a sua própria morte. Podemos listar os pecados de Davi nesse episódio: preguiça de não ter ido, a lascívia, adultério, mentira, traição, assassinato. Além de não ir, Davi estava destruindo a quem estava batalhando valorosamente, a quem estava fazendo algo, a quem estava batalhando. Quantos crentes acabam prejudicados aos outros que têm postura fria, que têm postura indiferente, que têm postura inconsequente? Existe um antigo cântico que diz: caminhando vou para Canaã. E tinha a seguinte frase: se não queres ir, não me impede a mim. Se você sabe que deve ir, mas prefere ficar e desobedecer ao Senhor, tudo bem, fique aí, fica onde você está, mas não impeça que outros façam o trabalho do Senhor, não impeça que as pessoas que estão ao seu redor façam o trabalho do Senhor, não prejudique a sua família, não prejudique os seus irmãos da igreja, não atrapalha a tua igreja a caminhar, pois Jesus mesmo disse que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11, 23. Não fique parado, vá e faça a sua missão. A ordem de Jesus
é o ide. Nós sabemos o que devemos fazer e a palavra de Deus ensina que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Poderia não ter acontecido nada daquilo que aconteceu com Davi e ainda assim ele estaria pecando, só pelo fato dele não ter feito o que deveria fazer, ele já estava errado. E todo esse fato gerou toda essa consequência negativa na vida de Davi. Meu irmão, e eu termino essa exposição trazendo uma reflexão para você. Qual exemplo você está seguindo? Qual exemplo você quer seguir? O de Davi ou de Urias? Nesse contexto, nessa história, o exemplo a ser seguido deve ser o de Urias. A palavra de Deus diz que tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Eu creio que não foi realmente sem razão que esse episódio, toda essa história suja, essa página suja na história de Davi ficou gravada nas Escrituras, na palavra de Deus. Não foi à toa, foi para o nosso ensino. E como esse texto nos ensina, como essa palavra nos ensina, esse ir para nós hoje pode ser tudo aquilo que a gente sabe que deve fazer para o Senhor, no reino do Senhor, na igreja do Senhor, mas que na maioria das vezes fazemos como Davi faz. Como Davi fez. Não vamos. A gente não faz. E o caso do crente que sabe que deve trabalhar para o seu mestre, empenhar-se na sua obra, mas não faz. Sabe que deve orar, mas não ora. Sabe que deve contribuir, mas não contribui. Que deve evangelizar, que deve testemunhar, mas assim não faz. Que neste caso, nessa reflexão bíblica que nós tivemos aqui hoje, que o exemplo de Urias nós possamos seguir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.